Estamos iniciando mais um programa FUNCEF em 15 minutos, dessa vez entrevistando o nosso diretor Rogério Vida. Sou Heitor Menegali, presidente do Conselho Fiscal da FUNCEF, e vamos agora bater um papo, falar sobre as propostas feitas desde a campanha para a nossa eleição e que serão respondidas pelo colega Rogério para os participantes. Rogério, das propostas de campanha nossas, uma delas, vamos começar pela primeira, que era a garantia de transparência de forma simplificada e de pronto entendimento da situação dos planos e dos investimentos. Ou seja, não só a transparência, mas a forma com que todos pudessem entender. O que você pode dizer a esse respeito, Rogério? Obrigado pela pergunta. Iniciando aí o nosso bate-papo, primeiro eu quero cumprimentar a todos e todas participantes, sejam ativos, sejam aposentados, que vão assistir a este vídeo, a este Debatendo FUNCEF em 15 minutos. Eu acho que é um momento interessante que nós estamos parando para fazer esse balanço e essa prestação de contas, porque nós estamos entregando aí praticamente 1 ano e meio de mandato, né? Então, após 1 ano e meio, já é hora, sim, de prestar conta aos participantes, aqueles que votaram em nós e aqueles que não votaram também. Então, eu acho importante que tínhamos, assim, um grupo de propostas bastante interessante, bem aderente à necessidade do participante. A sua primeira pergunta, com relação de garantir a transparência da situação dos planos, ela é extremamente importante. O que é que nós sempre sentimos, Heitor, tanto é que colocamos como proposta? É que havia uma distância muito grande, não só das apresentações, mas do linguajar e da forma e da abordagem, e os resultados da FUNCEF foram apresentados quando eram apresentados, né? Nós trabalhamos isso desde o primeiro momento na chegada na Fundação, inclusive fazendo alteração de normativo interno, que exigia que os balancetes mensais precisavam ser aprovados primeiro pela diretoria executiva, depois pelo Conselho Deliberativo, depois pelo Conselho Fiscal, só aí ser divulgado. Isso demorava 90 dias. A gente passou para 45 dias, os balancetes normais. Nos trimestrais, a gente precisa, sim, dessas aprovações. Mas o mais importante que a gente criou, e eu acho que a gente conseguiu atender essa proposta de campanha com 100% de eficiência, foi a criação da carta ao participante. Ela é uma linguagem simples, clara, objetiva, ela informa o resultado de cada plano, todos os meses, na caixa postal, no e-mail de cada um, e traz, além do resultado do plano, o resultado das aplicações financeiras e de cada investimento daquele plano, trazendo um breve histórico e informações macroeconômicas que podem ajudar o participante a entender todo o contexto. Então, na minha opinião, conseguimos sim entregar essa proposta com bastante qualidade no atendimento. Rogério, além da transparência e da forma simplificada das informações da FUNCEF, foi também tratado na nossa campanha sobre a criação de uma agenda de encontros com os participantes, indo às bases e trazendo representantes para visitas à FUNCEF, não só levando informações nessas reuniões com a base, mas também buscando questionamentos, trazendo esses questionamentos para a FUNCEF e devolvendo, fazendo a devolutiva depois com as respostas. Você pode falar a esse respeito, Rogério? Essa é uma outra proposta que eu considero que foi extremamente necessária e também atendida a contento. Nós não tínhamos uma relação próxima com o participante, ou pelo menos não víamos isso acontecer, né? Os canais de atendimento 0800, Fale Conosco, eles sempre funcionaram, eles são regidos, inclusive, por normativos da Previc, que a gente precisa entender, normativos da CNPC, e eles atendem a esses normativos. Mas a gente sentia a necessidade de estar mais próximo do participante, seja aquele participante que procura a FUNCEF pessoalmente, as entidades representativas que buscam na FUNCEF em visitas os seus dirigentes um atendimento qualificado e, principalmente, nas nossas visitas às nossas bases que ocorrem. Nós abrimos as portas para isso.
atendemos as pessoas na FUNCEF, atendemos os dirigentes de associações e, principalmente, estamos indo às bases. Tivemos a oportunidade, você, inclusive, teve a oportunidade de participar de 2 encontros no Rio de Janeiro, promovido pelo Sindicato dos Bancários, onde a gente teve a presença de vários participantes ativos, aposentados, e fizemos um debate muito aberto com eles. Isso ocorreu, Heitor, a convite de sindicatos, a convite de AGCF, a convite de APCF, da FENAG, da FENAI, em várias partes do país. Eu quero crer que é um momento em que a gente estabeleceu de bastante proximidade com o participante e com as entidades representativas. Além disso, a gente também, na divulgação, na apresentação dos resultados trimestrais, nós estamos convidando os representantes das associações, das federações, dos sindicatos para estarem conosco nas apresentações. Isso facilita para que eles possam, após o término da apresentação, que tem sido transmitido de forma direta, após o término, eles tirem dúvidas a respeito de qualquer assunto de interesse do participante. Portanto, nós atingimos sim e atendemos bem essa demanda, que era uma demanda que a gente entendia que precisava ser atendida, e acredito que ficou de uma forma bastante adequada. Um questionamento dos participantes, nosso inclusive, há muitos anos, tem sido a solução definitiva do contencioso trabalhista. Nós sempre pregamos a ideia de que isso deveria ser negociado muito fortemente com a patrocinadora. E o que temos a dizer a esse respeito hoje, Rogério? Muito bem colocado e também colocado na nossa campanha como um dos principais pontos do nosso trabalho. Olha, quando chegamos aí na FUNCEF, é lógico que num primeiro momento você precisa conhecer a fundação, né? Por mais que a gente conheça, eu, por exemplo, fiz pós-graduação em gestão de previdência complementar, a gente conhece legislação, conhece, mas o funcionamento do dia a dia da fundação, cada um precisa conhecer. E esse primeiro momento, logicamente, a gente se inteirou de todos os processos, dos movimentos, e eu estava assumindo 2 diretorias, uma delas foi extinta e passou para a minha, então tivemos, assim, nos primeiros meses, bastante atividade para nos inteirar. Mas essa questão de buscar, junto à patrocinadora, a solução do contencioso, nunca deixou de estar nas nossas metas e no nosso dia a dia. Bom, assim que pudemos trabalhar isso, discutimos na diretoria executiva a necessidade de criar um grupo de trabalho que pudesse levantar esse contencioso, porque até então a gente não tinha esse conhecimento lá de qual era o valor adequado. Isso foi debatido na diretoria executiva, defendemos claramente essa necessidade e foi então formado um grupo de trabalho para levantamento do contencioso. Esse grupo vem caminhando e nós, logicamente, acreditamos que não deveremos demorar muito mais a apresentar o resultado do grupo. Assim que tiver o resultado, o levantamento do contencioso da forma correta, conferida, adequada, logicamente, partiremos aí para o segundo momento, que é apresentar essa fatura para a Caixa e discutir e negociar o que precisa ser feito para que a patrocinadora faça os devidos ajustes em relação ao contencioso trabalhista. Entendo que está bem encaminhado, também é uma demanda que eu considero atendida. Rogério, muito se fala a respeito da falta de conhecimento dos participantes, principalmente participantes da ativa, a respeito da FUNCEF, de como funciona, da questão dos planos, da divisão dos planos, o que é FUNCEF, o que é Caixa, da segmentação dos planos, da segmentação das contas individualizadas. Por outro lado, também vemos que, às vezes, por parte do corpo funcional da FUNCEF, há um desconhecimento da cultura organizacional da Caixa, que é a principal patrocinadora. Digo principal porque a FUNCEF também é uma patrocinadora dos empregados. Então, nós sempre discutimos a questão de estudar a viabilidade de cessão dos empregados para a Caixa, sem ônus para a FUNCEF, propiciando intercâmbio nas relações entre os profissionais de ambas as entidades e disseminando conhecimento aos participantes. Como está o andamento dessa tratativa, Rogério? Heitor, essa é uma proposta que nós ainda não encaminhamos. Nem caminhamos
no atendimento a ela. Exatamente o que eu te falei, um mandato de 2 anos é muito pequeno e a gente tinha uma série de prioridades para tratar. De uma certa forma, quando a gente assume, a gente é cedido e a gente acaba fazendo ajustes para levar colegas para lá, para assumir junto com vocês gerências de várias áreas. Isso acontece normalmente. Aconteceu comigo, aconteceu com os outros gestores que chegaram. Fizeram lá os devidos ajustes nas gerências, levando colegas normalmente da Caixa. No meu caso, levei colegas cedidos e colegas aposentados. Então, entendo que, pelo menos minimamente, em parte de o colega participante da patrocinadora conhecer um pouco da FUNCEF, está sendo compreendido. Nós temos uma situação na Previc que é utilizada assim como modelo, né? Praticamente todo mundo da Previc é cedido pelo Banco do Brasil. Mas, na realidade, essa seção ela não é sem ônus, né? Como também a seção da Caixa não é sem ônus. A FUNCEF contratando diretamente o empregado ou a Caixa cedendo o empregado, a FUNCEF paga para a Caixa todos os custos. E funciona assim, não só na FUNCEF, como funciona na Previ e em outros fundos que tenham empregados cedidos. É um assunto que a gente precisa retomar no âmbito da diretoria, mas eu hoje tenho uma visão um pouco diferente do que tinha à época. Eu entendo que, principalmente, nos cargos de gestão, eu acho que a gente tem espaço, sim, para fazer esse intercâmbio, para buscar a seção. Nos cargos técnicos, eu entendo que a gente precisa ter um quadro fixo na fundação, bem mais adequado ao dia a dia da fundação. Portanto, eu acho que colocar da forma que existia e dando a impressão de que era colocar todo mundo cedido, eu acho que fica inviável e é inadequado. Eu continuo achando que a seção é importante, a gente precisa ter colegas cedidos, essa troca de cultura, de conhecimento, ela é importante para a Caixa e para a Fundação, mas não num volume tão grande de pessoas quanto a gente pensava inicialmente. Rogério, quando nós assumimos nossas posições na FUNCEF após as eleições, nós tínhamos uma preocupação muito grande, continuamos tendo, com relação ao quadro funcional da FUNCEF, a valorização do quadro funcional da FUNCEF. Nós sabemos que, não só no sentido democrático, no sentido humano do tratamento ao trabalhador, nós sabemos que é imprescindível para a saúde financeira da FUNCEF, para a saúde financeira dos planos, para benefício dos participantes da FUNCEF, que nós tenhamos na FUNCEF um quadro funcional motivado, respeitado, treinado, ou seja, um quadro profissional que esteja sendo tratado de forma digna e compatível com a importância do papel desses importantes colaboradores da FUNCEF. Diretamente ligado à sua área, eu queria que você nos dissesse como tem evoluído essa relação profissional com os funcionários, com os empregados da FUNCEF. Talvez seja essa uma das propostas que a gente teve uma dedicação logo de início e que tivemos grande sucesso nela. Quando chegamos aí na FUNCEF, nós tínhamos uma preocupação com gestão de pessoas, sempre tivemos, mas vimos que havia, sim, uma necessidade premente de que um projeto de gestão mais ampliado fosse implantado, né? A gente viu que havia, sim, um certo distanciamento das pessoas, um certo distanciamento entre diretorias e um plano de gestão que pudesse apresentar um plano de desenvolvimento individual, um plano de treinamento e desenvolvimento, algo que pudéssemos conhecer melhor o empregado, trilhas de conhecimento que a gente pudesse desenvolver, seja na carreira de gestão, seja na carreira técnica, enfim. E, principalmente, a gente precisava criar metas individuais, metas para a instituição, metas para cada área, cada diretoria, criar métricas para acompanhar e criar métodos de acompanhamento com feedback de gestão de resultado, tudo isso. Olha, nós conseguimos, nesse período, implantar um programa de gestão, um programa de treinamento e desenvolvimento, chama Desenvolver, o programa de avaliação,
contínuo de feedback, e eu acredito que hoje a gente tem uma avaliação de clima organizacional, e hoje eu acho que a gente tem um clima muito melhor. Lembrando a você, como eu já disse em outras oportunidades, nós temos na FUNCEF um quadro técnico e um quadro de gestão muito preparado, muito qualificado, e o que a gente precisava mesmo é apontar os caminhos. E nós fizemos isso. E, logicamente, buscamos treinamento e desenvolvimento em linhas que estejam adequadas à necessidade do conhecimento de cada um. É lógico que cada empregado tem, na ocupação do seu cargo, as exigências de cada cargo para a entrega da educação formal, né? Se é curso superior, em qual área, se é pós-graduação, em qual área, se é mestrado, em qual área, enfim. Tudo isso é muito bem definido lá, por nós, no plano de cargos e salários. Agora, principalmente lembrando que os empregados são muito bem qualificados, têm uma formação que eles buscaram durante a sua vida e muito completa, e agora é pertinente que nós, na gestão de administração, como é o caso da minha diretoria, estejamos preocupados com o tudo. E nesse tudo, o programa que criamos de desenvolvimento foi muito bom, porque aproxima ainda mais a atividade do gestor, a atividade técnica, daquele tipo de treinamento e desenvolvimento que ele necessita para uma atuação excelente em sua área. Entregamos e estamos satisfeitos com todo o projeto que fizemos até o momento. Rogério, nós sabemos que existe no mercado, de modo geral, não no mercado financeiro apenas, no comércio, das empresas prestadoras de serviço, fornecedoras de serviço financeiro, empresas de crédito, existe uma demanda muito grande para obter informações de pessoas que tenham uma renda fixa e, notadamente, aposentados. A gente vê que os aposentados do INSS mal se aposenta, no mês seguinte já está recebendo correspondência de todos os bancos, oferecendo empréstimo, oferecendo crédito, assim também como os empregados da Caixa, e participantes da FUNCEF têm um receio muito grande. Nós não temos informações, ao que parece, isso não tem ocorrido, né? Mas gostaríamos de saber assim, quais os cuidados que a FUNCEF tem com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, sobre os dados dos participantes da FUNCEF. Quais os cuidados, que salvaguardas têm sido tratadas para garantir o sigilo dessas informações? Ok, Heitor, muito bom. Olha, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz em todo o seu bojo uma série de exigências, né, para que as instituições possam respeitá-la. E a proteção dos dados do participante, ela é rigorosamente respeitada pela FUNCEF. Quando eu lá cheguei, essa área que coordena a LGPD é, inclusive, da minha diretoria. Nós temos lá uma coordenação que cuida desse processo. O projeto andava meio de lado, né? Então, nós revimos o processo, fizemos uns ajustes, substituímos a coordenação e começamos do zero na implantação novamente. Hoje, nós temos uma implantação em estágio bem avançado, falta muito pouco para encerrar todo o processo feito como manda a lei, mas tudo muito bem feito, envolvendo todos os empregados, conscientização, divulgação, reuniões a respeito, o que pode ser feito, o que não pode, o que pode ser dito, o que não pode. Então, Heitor, a LGPD é tratada com a seriedade que merece, o sigilo do participante da FUNCEF é tratado com a seriedade que merece, e nós estamos rigorosamente cumprindo a legislação pertinente a esse tema. Rogério, um dos grandes receios dos participantes sempre foi a inobservância à compliance, ou seja, se a FUNCEF deixasse um dia de cumprir estritamente a legislação, as normas dos órgãos de controle. A FUNCEF, ela como todas as entidades fechadas de previdência complementar,
ela é extremamente regulamentada e fiscalizada por órgãos externos, o mais próximo sendo a Previc, e nós sabemos que não apenas para garantir essa conformidade com os órgãos de controle, mas para garantir a segurança dos investimentos nossos, dos participantes, nós temos que estabelecer regras muito claras de compliance. Então, eu queria que você falasse também que a sua área, e nós sabemos da sua preocupação com isso, Rogério, como está sendo a garantia da aderência à legislação, às normas dos órgãos de controle, ou seja, como tem sido feito esse trabalho para preservar a FUNCEF de perdas por decisões equivocadas e sanções financeiras que possam recair sobre ela. Olha, Heitor, na realidade, o segmento de previdência complementar, sobretudo a previdência fechada, ele é um segmento muito regulamentado, né? Inclusive, existindo uma supervisão de comportamentos, de procedimentos, que é hoje acompanhada pela Previc, né? Nós temos, inclusive, a diretoria executiva da FUNCEF, e eu quero crer que aconteça também em outros fundos de pensão. A diretoria executiva tem uma vez por mês reunião com representantes da Previc, ora de forma remota e ora de forma presencial. Os representantes, os fiscalizadores da Previc vão à FUNCEF e fazem reuniões conosco, e não só conosco da diretoria, fazem também com os gestores das áreas técnicas. E nessas reuniões das áreas técnicas, nós dirigentes não participamos. Eles se reúnem com os gerentes, com os coordenadores, com os técnicos, exatamente para haver uma aferição de compliance, se nós estamos trabalhando dentro das regras e se tudo está sendo feito. Agora, essa questão de compliance, né, eu tenho uma parte de controladoria, né, nós temos a parte de análise de risco conosco na nossa área, a gente se preocupa muito com todas essas duas fases do processo. A gente acompanha primeira linha, segunda linha, enfim. Todo esse processo de vigilância e compliance, de governança, que é extremamente importante no Fundo de Previdência, tem sido muito bem gerenciado dentro da nossa fundação. É lógico que é um papel de algumas áreas fazer o acompanhamento, mas é compromisso de todos. E eu entendo que todas as áreas da FUNCEF, todas as diretorias, tem muita preocupação com a governança, com compliance, e nós temos seguido rigorosamente. Tanto é que a avaliação nossa do último período, que foi 2022, pela Previc, foi uma avaliação muito boa. Eu quero crer que no ano de 2023 a gente deve ter uma avaliação com uma nota ainda melhor do que vínhamos tendo no processo de fiscalização da Previc. Rogério, um dos nossos menores investimentos, em termos de percentual global dos investimentos da FUNCEF, é a operação com participante, Credit Plan. Assim, o percentual é baixo, né? Nem por isso nós podemos ter uma taxa que não acompanhe a meta atuarial, mas é uma operação extremamente sensível ao participante. Hoje nós temos diversos participantes, seja por diversos motivos que forem, por algum infortúnio, pela própria razão do equacionamento, nós temos participantes que passam por situações financeiras muito delicadas. E o Credit Plan tem sido, por vezes, a tábua de salvação. Só que essa tábua de salvação, às vezes, ela é frágil. E, por vezes, o participante da ativa, ele faz a operação com a FUNCEF, faz o empréstimo do Credit Plan, mas ele tem uma queda na renda, seja por perda de função, seja por que motivo for. O participante assistido, por sua vez, também, ele estabelece que ele vai poder arcar com uma determinada prestação, mas às vezes acontece algum imprevisto em sua vida familiar e ele também tem dificuldade. Então, tanto da ativa quanto o inativo, às vezes tem dificuldade em honrar os pagamentos do Credit Plan. Bom, então nós temos duas questões a respeito do Credit Plan. Uma seria, assim, a possibilidade de se reduzir essa taxa sem quebrar
a observância legal de ter a meta atuarial, ou seja, até onde há espaço para se baixar essa taxa, e outra, há espaço para se elastecer, para que se flexibilize ainda mais a negociação com aqueles que estão inadimplentes. E uma coisa que assim, sensibiliza muito a todos nós. O participante da FUNCEF que está em débito com o Crediplan, ele busca de todas as maneiras regularizar a sua situação perante a FUNCEF. Não apenas por uma questão prática, não apenas por uma questão material, de não ter um crédito, de ser cobrado, de ser executado. É uma questão de honra. Ele se sente muito constrangido de estar devendo um empréstimo obtido do seu próprio fundo de pensão. Como que a gente pode tratar isso, Rogério? Como nós estamos tratando isso, melhor dizendo? Essa, Heitor, sempre foi uma grande preocupação nossa, né? A taxa de juros do Crediplan versus a capacidade de pagamento versus taxas de empréstimos no mercado. O primeiro ponto que eu quero dizer, vamos tratar a questão de taxa de juros, dentro do seu questionamento. A primeira exigência inclusive, legal e acompanhada pela Previc. Nós não podemos emprestar a uma taxa menor do que a meta atuarial. Tá? Então, nossa taxa sempre tem que ser um pouco superior. Outra observação que precisamos ter é que a carteira do Crediplan, apesar de ter o menor juro do mercado, ela tem inadimplência. E você sabe, nós trabalhamos em banco e quando você faz um spread em cima de um empréstimo, você precisa considerar a taxa média de inadimplência para compor a taxa de juros. Então, hoje, nós observamos a meta atuarial, que nós não podemos estar abaixo dela, observamos um spread, que é um pequeno ganho financeiro para remunerar a operação, e um pequeno spread para fazer face a eventuais inadimplências. Portanto, isso está embutido na taxa. O que é importante é que a gente faz uma revisão dessa taxa trimestralmente. E sempre que há espaço, a gente faz uma redução. Fizemos uma redução significativa agora, no final do ano, em dezembro, né, para o próximo trimestre. Outra coisa que nós fizemos, que nunca tinha sido feito na FUNCEF, para beneficiar o participante, sobretudo o participante de idade mais avançada, foi uma análise no Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que é constituído, uma pequena parcela que é paga junto com a prestação, e constituir esse fundo para liquidar o empréstimo em caso de falecimento do devedor. O Fundo Garantidor tinha um recurso significativo quando nós analisamos. E para as pessoas mais velhas, a parcela do Fundo Garantidor de Crédito, ela pesa muito no impacto da composição total da prestação. O que nós fizemos? Num primeiro momento, nós reduzimos em 60% o valor do FGQC que é pago mensalmente. Então, se você pagava R$100 de FGQC, passou a pagar 40. De 3 em 3 meses, a gente analisa o resultado do fundo e vê se pode reconduzir a mesma proposta, se precisa baixar ou se precisa aumentar. Fizemos 2 avaliações, mantendo 60%, e já no final do ano passado, juntamente com essa redução aí da taxa de juros, aumentamos a redução do FGQC. Passamos de uma redução de 60% da parcela para 80% da parcela. Ou seja, quem pagava 100 por mês passa a pagar 20. Então, Heitor, isso aí, no cômputo geral da prestação, dá um resultado significativo, sobretudo para que as pessoas que têm idade mais avançada, porque essa parcela do FGQC, para quem tem idade mais avançada, ela é mais considerável. Então, isso foi um grande feito. Nossa inadimplência, ela não é pesada, ela não é grande, ela é bem gerida e bem administrada, mas ela existe. No caso daquelas pessoas que estão com dificuldade de pagamento, nós lançamos ainda em 2022, se não salvo engano, um programa que diz que ganhou o nome de Quero Pagar. Ali,
logicamente, o participante entra em contato com a fundação, é tratado com todo o sigilo, com o atendente da área, e só ele, logicamente, fica sabendo das negociações. O atendente passa para ele todas as condições desse programa que a gente chama de Quero Pagar, né? Então, é uma forma que nós temos de estar negociando com o participante para que ele tenha. Olha, a gente tem buscado, Heitor, de todas as formas, o atendimento do participante, porque o recurso do empréstimo é um recurso dele, né? É lógico que ele precisa ser remunerado, mas é um recurso dele. E nós temos ainda um espaço significativo para emprestar o Credit Plan. A resolução CVM, que define o percentual de cada tipo de investimento, cada tipo de investimento em que a gente pode fazer, estabelece que a gente pode emprestar até 15% para o participante. Hoje a nossa carteira representa em torno de 3% dos nossos recursos, 3,5%. Então tem um espaço grande. E nós estaremos sempre atentos a isso, sempre equilibrando a necessidade do pagamento da meta atuarial, mas reduzindo o spread, reduzindo o FGQC e ajustando a taxa de juros sempre que for necessário. Com a queda, logicamente, da inflação, né? O INPC tem sido bem reduzido, com toda a certeza, e isso gera um impacto extremamente positivo para o devedor, uma vez, principalmente aquele que é o devedor do variável, né? Que é cobrado uma taxa de juros fixas, mais a correção do INPC. Portanto, para o devedor do empréstimo no variável, ele tem sido bastante beneficiado com a redução da inflação. Ok? Rogério, não sei por que motivo, seja porque a FUNCEF é sediada em Brasília e os outros maiores fundos são sediados no Rio de Janeiro, como a Previ, Petros, nós temos aquele também, o CESP, parece que é lá de São Paulo, que são das empresas do governo paulista, né? Que fato é que não há uma interação muito grande entre os gestores da FUNCEF com os gestores dos demais fundos. Não posso afirmar que entre os outros fundos haja uma interação maior entre eles. Fato é que seria muito importante, muito interessante que os gestores, diretores e conselheiros desses maiores fundos de pensão, sem desmerecer os de menor porte, conversassem mais entre si, interagissem mais entre si, trocassem ideia, compartilhassem práticas de gestão, e mais do que práticas de gestão, não só que nós escolhêssemos as práticas de gestão deles, que eles também absorvessem as nossas práticas de gestão, que nós temos coisas muito modernas na nossa gestão, mas mais do que isso, seria uma troca de ideias a respeito de assuntos muito sensíveis. E não podemos, quando falamos de assunto sensível, o mais sensível é o equacionamento. Então, seria assim, quando se pensar numa solução heterodoxa para o equacionamento, porque às vezes nós não temos todas as respostas para a solução do equacionamento, porque nós não fizemos essas perguntas. Então, talvez a interação com os demais fundos seja o momento onde nós estaríamos elaborando questões e mais questões que pudessem ser levadas e trabalhadas para que a gente viesse a ver a solução desse equacionamento que tanto maltrata as pessoas que dependem única e exclusivamente da aposentadoria para a sua subsistência. Então, assim, nós temos participado dos encontros da ABRAP, da ANAPAR, encontros onde os demais fundos estão presentes. Mas, assim, eu penso que seria interessante que nós tivéssemos uma maior interação, nós conhecêssemos os gestores dos outros fundos de vista, de enxergar e ter uma maior intimidade, de pegar o telefone e já está ali registrado, o diretor de tal fundo ligou para mim, ou seja, uma interação realmente viva. Como você vê isso, Rogério? Heitor, essa é uma das minhas propostas, né, de campanha e que eu entendo que a gente ainda não entregou. Tá? É o seguinte, nas áreas técnicas da fundação, nas gerências, nas coordenações, eu vejo que há sim interação. Principalmente na minha área, eu vejo, às vezes, pesquisas que ocorrem e tal.
principalmente com os fundos que têm essa mesma situação que nós vivemos, que você coloca aí sobre equacionamento. Agora, pessoalmente, eu entendo que eu deveria fazer isso mais. Tive a oportunidade de já estar em reuniões com o presidente da Previ, em reunião com o presidente da Petros, com o presidente da Postales, e tive encontros com outros presidentes em reuniões, inclusive no BNDES, presidente do Conselho do Banco do Brasil, enfim. Mas não é uma reunião do nível que você sugere e do nível que nós sugerimos uma proposta de campanha. Estar junto da diretoria de fundos do mesmo pote, diretorias que sejam congêneres para a gente tocar informação. Eu repito, as áreas técnicas fazem isso, acho até que fazem bem feito, mas nós precisamos fazer mais, não da diretoria. Eu vejo muito o nosso presidente, o Ricardo, fazer isto com os presidentes da Previ, com o presidente da Petros e outros mais. Eu vejo ele muito tendo esse relacionamento. Acho muito salutar isso, e acho que estou devendo isso. As nossas áreas, isso tem ocorrido, mas na minha diretoria eu acho que eu preciso fazer mais. Já tive encontros, mas não específicos dessa forma que você sugere e da forma que eu tinha colocado na nossa proposta. Com relação ao assunto que você trata aí, principalmente, que é o equacionamento, que é a nossa maior luta, nós montamos na FUNCEF um grupo de trabalho para estudar o equacionamento, tinha gente da minha diretoria, da área de investimentos. Esse estudo vinha acontecendo e vem acontecendo, está pronto, aguardando a definição da Previc de algumas questões que estavam encaminhadas, como, por exemplo, suspensão por 12 meses de pagamento, porque o estudo nosso interno precisa se adequar à legislação. E quando a Previc disse que vai fazer uma suspensão por um período X, de 50% da parcela, de 100%, a gente precisa esperar o estudo sair para depois ele fazer. Esse estudo vinha acontecendo, depois ele foi suspenso, esperou-se para sair, agora parece que até março desse ano. Então, o nosso estudo sobre equacionamento, com alternativas internas que a Fundação irá oferecer, está pronto. Além disso, nós falamos da questão do grupo de trabalho contencioso que está acontecendo, e acho que a maior novidade aí é exatamente, assim que o novo presidente da Caixa assumiu, ele criou um grupo de trabalho para fazer um estudo do equacionamento, e a patrocinadora, juntamente com a FUNCEF, buscar alternativas de solução para essa situação que aflige a todos nós, né? Sobretudo ao aposentado. Portanto, eu entendo que, no que se refere a equacionamento, eu acho que nunca estivemos, eu pelo menos não tenho conhecimento, pode ser que houve, mas eu não tenho conhecimento. Nós nunca tivemos, entre Caixa e patrocinadora, tão afinados na busca de solução para essa situação como estamos hoje, tá? Eu entendo que nunca tivemos. E acredito muito nesse trabalho que está sendo feito, proposto pelo presidente da Caixa, com a parceria da FUNCEF, onde temos 4 pessoas da FUNCEF e 4 representantes da Caixa, levantando dados e trabalhando para que se busque uma proposta de solução para esse nosso problema. Ok, Túlio? Então, eu acho assim, em resumo, eu acho que a gente conseguiu caminhar muito nesse 1 ano e meio de mandato, com as propostas que foram feitas na campanha sendo entregues, e aquelas que não foram entregues foram ajustadas ou ainda estão sendo perseguidas para que sejam entregues na sua totalidade. Ok? Esse, então, é o meu entendimento, e eu agradeço muito aí a oportunidade de ter estado com você nesse bate-papo, que foi um bate-papo bastante informal, descontraído, mas trazendo um assunto e trazendo temas de grande importância para a gestão da nossa fundação e, sobretudo, para a relação com os nossos participantes. Rogério, agradeço não apenas em meu nome, mas principalmente em nome dos participantes ativos, assistidos, que sofrem muito com os caminhos da FUNCEF, hoje faz parte principalmente do assistido, do aposentado da Caixa, hoje faz parte de sua grande preocupação. Eu converso com alguns aposentados que dizem que desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, só pensam em FUNCEF, só pensam no equacionamento. E quando eu digo até a hora que vão dormir, estou sendo otimista, porque muitos nem conseguem dormir. Então, assim, é um bálsamo ouvir você, sentir que o
o seu propósito em servir a essa enorme comunidade de participantes da FUNCEF continua cada vez mais firme, essa chama continua acesa, e conte comigo. É assim, se me foi dada a oportunidade de participar da FUNCEF por um período nesse Conselho Fiscal, eu posso dizer assim, me sinto frustrado por não ver os problemas solucionados, mas nem sempre as soluções dependem da gente. Mas posso dizer assim, me sinto muito tranquilo em saber que essa preocupação que os participantes têm jamais me abandonou. Eu tenho essa mesma preocupação, não só por mim, mas principalmente por representar essa massa gigantesca de pessoas que fizeram essa empresa Sesc, mais que Sesc centenária, e hoje não se sentem reconhecidos por conta da situação vivida, não só pela questão de FUNCEF, como saúde caixa, enfim. Nossa vida é dedicar nossos melhores esforços a essa comunidade. Muito obrigado, Rogério. Esperamos estar em breve em um novo bate-papo desse. Reitor, eu que te agradeço a oportunidade, né? E como sempre, assim, muito agradável estar com você, estar com o Nilson, estar com outros colegas aí que às vezes a gente senta para bater um papo nesse programa que a gente criou já há 3 anos, mais ou menos, né? Programa Debatendo FUNCEF em 15 minutos. E mais uma vez agradecer aí a paciência, né, do participante da ativa, do participante assistido, que reserva um tempinho seu para nos assistir. E eu quero, então, dizer que começando 2024, com a mesma disposição de sempre, com a vontade de fazer as entregas necessárias, com as portas da Fundação abertas, com as portas da minha diretoria aberta e de malas prontas para estar onde for necessário para conversar com o participante. Quero, mais uma vez, dizer que, assim, acredito que o resultado de 2023 será um bom resultado, nós ainda não temos, mas acredito que será muito bom, e desejar que em 2024 também consigamos fazer um bom resultado. Um abraço muito forte a cada participante, a todos e a todas participantes que estão sempre nos assistindo e estão conosco. Aos 150 mil, né, participantes, são 150 mil famílias que estão unidas conosco em torno da nossa fundação. Muito obrigado, forte abraço.